Salmo de número 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Está assim na Bíblia de vocês? Põe a sua esperança. Ali a tradução está diferente. Porque está batendo a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ah, tá certo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Queridos amados, prometo não esticar muito, até porque aqui tem algumas irmãs que o marido e o esposo não são crentes. Eu entendo o lado das irmãs. Nós vamos terminar, se Deus quiser. Tem muita coisa a ser feita, mas nós vamos terminar tudo no prazo, tudo certinho. Tá bom? Tem a apresentação do meu neto hoje. A escala, a irmã Yara vai colocar no grupo. Mas antes de trazer a mensagem, quero resumir bem rapidinho. Essa semana, culto matutino, clamor, segunda, sexta. Amanhã eu quero convocar os irmãos que vai fazer da manhã, tá certo? Culto doméstico, vai ter culto aqui, vai ter um culto na sua casa. Você vai, tá certo? Convidar a sua família para fazer um culto doméstico no seu lar, tá bom? Tá certo assim? Por quê? Porque nós vamos fazer, irmãos, uma campanha de oração em favor da família, das famílias, né? A partir de terça-feira, nosso ciclo de oração vai estar realizando aqui tendo a abertura do ciclo de oração, uma campanha em favor da família. Tanto no mês de março como no mês de abril estaremos focados, tá certo? Em favor da família, certo? Quarta-feira, irmãos, o grupo Herói da Fé vai estar cooperando lá na Assembleia de Deus, Ebenezer. E quarta-feira, como não vai haver ensaio, os irmãos também vamos fazer o nosso culto doméstico, vamos convidar a nossa família, porque a igreja começa no mata a gente, não é verdade? Quinta-feira, culto da palavra, certo? Aliás, desculpa, perdoe. Quinta-feira nós não vamos fazer o culto da palavra, vamos fazer o culto de missão. Por que nós vamos antecipar o culto de missão para quinta? Porque sábado e domingo nós estaremos aqui comemorando o Dia Internacional das Mulheres, certo? No sábado vai ter uma caminhada, começando ali, vizinho a minha residência ali, vamos sair numa marcha bem bonita, todas as mulheres, e nós que somos homens, cavalheiros, né? Vamos estar junto com as irmãs. Tá certo assim? Firme e forte. Às 4 horas da tarde, estaremos no sábado, uma caminhada, um carro de sonho, a gente fazendo uma caminhada, comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Tá certo? E sábado, pela manhã, vai haver aula de bateria e também de violão. De 9 às 10, aula de bateria, e de 10 a 11 vai ser aula de violão, tá certo? Nós mudamos a programação. E a escola bíblica dominical Chabença é às 9 horas. Não esqueça, 9 horas, todos os domingos estamos aqui aprendendo, os professores se esforçando aqui para dar o melhor. E graças a Deus, quem vem não tem reclamado, tem achado bom e tem dado tudo certo. Tá certo assim? Pois não. Não, foi porque a irmã Fatinha, o dia com o Senhor ia ser 4. Só que a irmã Fatinha está passando uma dificuldade aí de saúde, e ela falou comigo, pediu até oração. Ela viajou para o Natal, pediu para a gente fazer só no mês de abril, certo? Tá bom? O dia com o Senhor vai começar em abril, se Deus quiser. E vamos orar para a Fatinha, certo? Para Jesus ajudar ela nessa luta, nessa peleja. Tá bom assim, irmãos? Tudo ok? Tudo avisado? Domingo, no encerramento, o dia. a live do culto da Internacional. Já falei, mulher. Falei. É porque elas querem fazer o melhor. E tem que ser assim, quem quer fazer o melhor, fica. Tá certo, tem que falar mesmo. A mulher tem vez em voz aqui, não tem esse negócio não. Amém? Amém. Queridos irmãos, nós fizemos uma leitura aqui. Esse salmo aqui foi, como os demais salmos, é uma poesia. E essa poesia foi escrita pelos coraitas. Eles fizeram uma poesia. No início
início dessa poesia, a gente vê que ele faz menção de buscarmos a Deus como um ser que procura as correntes, aquela coisa, o desejo de buscar Deus. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é a respeito do comportamento, como eles se encontravam, aquele povo ali, quando Deus inspirou eles para escrever. Eles estavam perturbados, tristes, a alma deles estava triste, devido às dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento, perseguição, lutas e etc, etc. Mas tem uma palavra-chave que vocês perceberam, que eles falam sobre esperança. Está aí, esperança? Cadê o versículo 11? Por favor, por gentileza. 11. Olha o que diz aí. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera. Algumas traduções falam espera e outras falam esperança, mas tem o mesmo tempo. Bom, queridos irmãos, a definição de esperança define esperança, como também alguns conceitos, são vários conceitos, várias definições, mas eu quero resumir aqui rapidinho, de forma bem resumida. Existem dois tipos de esperança. Uma que ela é relativa, que pode servir para vocês e pode não servir. Pode servir para mim, mas pode não servir para vocês. Isso está relacionado à esperança do tratamento entre os mortais, entre nós seres humanos. Essa esperança relativa, ela é limitada e frágil. Por quê? Porque é um relacionamento de esperança entre as pessoas, entre seres humanos mortais, seres que falham, têm erro e etc. Mas existe outra, que é a esperança absoluta, que essa é diferente. Essa é quando a criação olha para o Criador. Essa não é limitada, essa esperança, ela não é frágil, ela é forte, porque trata de uma esperança oriunda, tá certo, da parte de Deus para os seus filhos. Pois dividimos exatamente em duas partes. Uma relativa, a esperança relativa, é aquela que você faz, que você olha, tá certo, para alguém e confia que aquela pessoa vai lhe ajudar, mas sabendo que essa pessoa é limitada. Essa pessoa pode falhar contigo, pode errar, porque ela é limitada. Essa é a esperança relativa. É uma esperança que a gente acredita, que vamos usar aqui um exemplo, que um governo, a partir de então outro governo vai entrar, vai ser um sucesso, mas daqui a pouco a gente vê que não deu nada certo. Por quê? Porque está relacionado a uma esperança relativa, tratamento relacionado diretamente com o homem. Tudo que é relacionado ao homem, ele tem fragilidade, não tem para onde correr. Mas a esperança absoluta, essa não. É essa esperança que o salmista aqui está se expressando. Apesar que ele estava com o sentimento perturbado, as emoções dele estavam abatidas, ele estava de cabeça baixa, triste, porque isso acontece com todo mundo. Quem não passa por esse momento de perturbação, de tristeza? Crente que ora, que busca Deus, que tem o Espírito Santo, nós sabemos que existe uma briga, irmão, dentro de nós. Paulo descreve como é uma luta que existe entre a carne e o Espírito. Lá no livro de Gálatas, ele deixa bem claro que existe uma guerra. E essa guerra, irmãos, ela é real. Como diz a nossa pregadora Camilinha, é um fato. Existe uma guerra dentro da gente. Isso perturba a gente. Tem dia que nós estamos, irmãos, enfrentando leões, ursos, mas tem dia que a gente não consegue nem sair de casa. Quer ficar dentro do quarto ali, não quer ouvir ninguém, não quer saber de nada, porque a alma está abatida. Não é verdade, irmãos? Mas só, queridos irmãos, nós não vamos ficar nessa esfera da esperança relativa, de ficar esperando um pastor. Eu confio no pastor, o pastor que vai sanar, o pastor que vai resolver. Não fique nesse dilema não, porque eu sou fraco, sou falho. Por isso que a igreja ela não é edificada em Pedro, nem em João, em ninguém humanamente falando.
Queridos irmãos, quando nós estamos com a nossa esperança relativa, usando a esperança relativa àquilo que se vê, porque tudo que se vê é limitado, tudo que é palpável é limitado. Mas quando a nossa esperança está naquilo que não se vê, aí, irmão, é outro nível. É isso que a gente, quando começamos a ler o capítulo 24 de Lucas, a gente percebemos, irmãos, que os dois discípulos, a caminho de Emaús, eles tinham perdido a esperança. Amém? Depois, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ler capítulo número 24, a partir do versículo número 13. A Bíblia diz que eles vão em caminho de Emaús. Primeira coisa que nós percebemos que eles tinham perdido a esperança, eles mudaram de rota, eles mudaram de endereço, porque eles tinham que ficar em Jerusalém, porque a promessa foi estabelecida, a esperança estava em ficar em Jerusalém, mas eles, irmãos, já estavam tristes, desmotivados, resolveram ir para Emaús, uma distância de 11 quilômetros lá do ponto aonde Jesus tinha estabelecido a esperança. E eles foram o caminho ignoraram, um caminho completamente que Deus não tinha definido. Segunda coisa, quando você não está olhando para a esperança divina, a esperança absoluta, você também não consegue enxergar o seu Deus que está ao seu lado. Jesus, ele estava ao lado deles, e Jesus, ao chegar ao lado deles, a Bíblia diz que eles estavam como cegos, não conseguiram enxergar, andaram com Jesus, conviveram com Jesus, mas a ausência de Jesus 3 dias, pronto, eles já esqueceram completamente quem era Jesus. É isso, irmão, que quando nós mudamos o nosso foco numa esperança, tá certo, irmãos, relativa, aí isso acontece. Eles mudaram, eles estavam batidos. Quando Jesus chega próximo a eles, Jesus começa a conversar, eles não compreendem, eles não entendem a voz do pastor deles, eles não compreendem, porque a ovelha, quando ela está, tá certo, vamos dizer assim, focada na esperança divina, ela consegue entender, absorver a voz do seu pastor. Mas eles não conseguiram. Eles não entenderam que aquela voz suave estava ali ao lado deles. Aleluia. Mas o que nós tiramos aqui, irmãos, para nós finalizar, para nós não entendermos mais, que a hora vai embora, é assim, a hora não espera não. Só se for um irmão ali muito invocado e mudar aquele horário. Mas não tem como. Mas vamos lá. A esperança do crente está ao lado dele. Muitas das vezes ele não atenta para isso. Ele está tão perturbado a alma dele, como esse salmista, que ele não consegue. Ele procura vários meios, várias formas. Procura fulano, procura Beltrano, procura. E esquece, irmão, que Jesus está ao seu lado. E a Bíblia diz que para finalizar, a Bíblia diz que quando Jesus ele parte o pão, que nós vamos participar daqui a pouco, vamos participar da ceia. Quando ele vai partir o pão, ele distribui. Aí a historinha lá de caiu a ficha. Aí eles caem na real. E eles começam a dizer um para o outro. Quando Jesus desaparece, sai de cena, ele disse: os corações da gente, quando ele falava, mesmo ele cego, mesmo ele eles não reconheceram Jesus, mesmo assim, mas o coração estava fervendo. Por quê? Porque a sua esperança, a esperança deles estava ao lado deles, irmãos. Jesus não desampara a gente, irmão. A esperança que Jesus estabeleceu para a sua igreja, ela não é relativa, ela é absoluta. Fica firme na promessa do Senhor, queridos. O que Deus prometeu em sua palavra, fica firme.
pastor tocar na hora. Olha a coisa diferente. As coisas mudam, irmão. Quando nós mudamos, quando nós esperamos nas coisas terrenas, irmãos, nós vamos sofrer, vai continuar sofrendo, não vai ter resultado, vamos ficar nesse negócio, nesta peleira, e não vai dar certo, vamos ficar mais perturbados, vamos ficar mais atribulados ainda. Mas quando mudamos, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus falou em alto e bom som: alguém me tocou, porque de mim saiu. Aleluia. Por gentileza, convido o ministério para a gente vir vamos se dirigir até a mesa.